Bom dia a todos e todas. Agradecer a esse convite aqui do Governo do Estado da Bahia, pela Fundac. Tenho uma boa notícia e tenho uma má notícia. Vou começar pela má notícia. Como disse meu filho domingo para mim, você vai, né? Mal chegou, já está saindo, vamos ficar 2 dias. Como que as pessoas vão aguentar você 2 dias, pai, direto, sem intervalo? Não tem uns intervalozinhos nesses 2 dias. Então, agradecer esse esforço aos amigos e amigas que construímos ao longo desses anos, em torno da política da socioeducação, Regina, Fabiana, Edmundo, Dr. Nelson, Fátima, todos que são nossos professores também. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar do SINASE. Nós não estamos lidando com problemas novos da sociedade brasileira, só estamos lidando com eles redimensionados, recolocados nesse momento da vida política brasileira. E a vida política do SINASE, ela não é um sistema solto, apartado de todas as condições que tem o nosso país e, em particular, com os direitos de crianças e adolescentes. O SINASE, especificamente, lógico, as questões que envolvem os adolescentes. Nós temos uma normativa muito recente no Brasil. Ela foi criada aqui pelo esse órgão que Edmundo representa, aqui também, que foi o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com muitas mãos e mentes, e nós vamos ver o que trouxe isso e por que chegamos a esse documento e fazer uma breve avaliação com vocês aqui nessa primeira parte do seminário. Nós não vamos aqui falar de questões como gestão, o papel da socioeducação, a questão da segurança, porque nós vamos ter momentos específicos, particulares, para nos determos sobre isso. Então, ao longo desses 2 dias, a programação contempla esses principais eixos, que são os principais desafios do SINASE nesse momento atual, enquanto consolidação da política pública. Se eu não errar aqui, nós vamos passar. Bem, em primeiro lugar, a razão e os desafios do surgimento do SINASE. E eu vou falando de um passado, que é um passado ligado à aprovação da Constituição Brasileira, que é um passado ligado à aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que é um passado ligado à história da humanidade. O SINASE está umbilicalmente ligado principalmente, particularmente, ao esforço da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente viu ali que nós poderíamos realmente acabar com toda a raça humana naquela trágica experiência atômica, e ali uma parte do mundo disse assim, não temos condições de continuar dessa forma. Então nós começamos ali, e aí nós temos que nos entender dentro desse movimento. Nós começamos a construir o que conhecemos hoje como um Sistema Internacional de Direitos Humanos. E o SINASE, ele é umbilicalmente ligado a essa iniciativa. Então tem uma parte do mundo que gosta muito de guerra, de produzir ódio, de produzir matança. Tem uns até que acham que uma chacina por semana resolveria o problema de alguns lugares no Brasil. Então, tem gente que gosta desse tipo de coisa. Tem gente que acha que é melhor comprar arma do que fazer pesquisa no campo da violência. Enfim, tem gente que acha que todos nós deveríamos ter uma arma aqui dentro de cada bolsa nossa, que qualquer desavença a gente arrancava a arma e resolvia as coisas. Pessoas acreditam nisso.
Tem outra parte do mundo que disse, não, nós temos que criar um sistema de proteção. De proteção. Proteção de quem faz coisa errada? Não, proteção do mais vulnerável. Porque entre homens, mulheres, crianças, idosos, tem sempre uma grande parcela da população que precisa de proteção. Porque não são economicamente ativos, ou até são, ou porque estão numa faixa etária X e Y que não lhes permite participar dos processos decisórios da sociedade. Nós temos que criar um conjunto de normas que proteja as pessoas das barbáries, que proteja as pessoas dos sistemas de exceção, e nós estamos acabando de sair de um, que era lá o final da Segunda Guerra Mundial, e aí nós criamos o sistema, fomos aperfeiçoando isso, e é o que hoje nós chamamos do sistema ONU. E logo a seguir, o mundo disse assim, precisamos de fazer uma declaração específica para os direitos da criança e adolescente. Porque são os mais vulneráveis, seja na época de guerra, seja na época de paz. São aqueles que mais precisam de um olhar protetivo. E é daí que vem aquele princípio fundamental da nossa Constituição, que é da prioridade absoluta. Da prioridade absoluta. Então, o SINASE, ele não está em outro lugar que não seja esse. Então, nós somos a continuidade histórica da implementação dos direitos humanos, em específico dos direitos dos adolescentes que estão cumprindo ou estão em atendimento socioeducativo. Por quê? Porque o Estado, na figura do sistema de justiça, entendeu que aquele adolescente deve cumprir uma medida porque houve um rompimento ali na relação dele com a sociedade onde ele participa, e nós chamamos isso, então, de uma sentença para aplicação de uma medida socioeducativa. Esse é o nosso princípio básico. Então, nós não temos um sistema de justiça que quer encarcerar adolescente. Nós temos um sistema de justiça que quer proteger aquele adolescente, aquela pessoa que foi violentada, aquele grupo de pessoas que pode ter sido violentado com a ação daqueles adolescentes, mas, acima de tudo, de repactuar a vida dessas pessoas. Não tem lugar nesse planeta Terra, pode ser que em outro planeta tenha, mas nesse planeta Terra não tem exemplo de que prender gente diminui as ações que envolvem violência com as pessoas. Prender gente é caro, prender gente é ineficiente, e prender gente é uma resposta muito pequena, parcial, muito limitada para a resposta ao que nós temos que dar, que nós vamos ver principalmente amanhã de manhã, que é entender um pouco e ler com mais atenção o que está acontecendo nas sociedades do mundo inteiro hoje, que nós somos cada dia mais violentos do que fomos em toda a história da humanidade. Cada dia mais violentos. Estão aí os exemplos, só para pensar na sociedade brasileira, exemplos do dia a dia fartos. Mas também podemos pensar lá no mundo avançado, o que está acontecendo com as crianças, com os adolescentes, com as mulheres e com os homens que vêm e chegam na Europa fugidos das guerras, etc., que estão acontecendo com os refugiados. E imediatamente alguns governos que apoiam os refugiados, o primeiro efeito que eles colhem disso é perder as eleições. Porque foram desgastados, porque apoiaram os refugiados contra a população que estava morando naqueles locais. Então vamos levar lá para a história nossa, para a história da humanidade, né, as pessoas que foram trazidas da África, os refugiados desse daquele lugar que constituíram o nosso continente aqui da América do Sul, dos Estados Unidos, quanta gente que foi exterminada por ser diferente,
por não ser acolhido numa terra que nem mesmo ele tinha escolhido para vir. Então, esse fenômeno da violência, que evidentemente envolve adultos, envolve jovens e profissionais, que somos nós, ele está dentro daquilo que é o segundo item ali, desse antigo modelo que reside aonde? Dentro de nós. Dentro de nós. Eu estava conversando com o Fabiano hoje de manhã, semana passada, retrasada, lá no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Caxias, que é ao lado ali do Rio de Janeiro, faz parte da região metropolitana, uma cidade rica, a população é pobre, mas a cidade é rica. A resolução de um conflito, de um assalto de patrimônio com um jovem de 22 anos, foi executar ele no meio da rua, com 6 tiros. Então chegou uma pessoa, não importuna a polícia com isso não, deixa que eu resolvo isso aqui, 6 tiros, 4 na cabeça. E é assim que a gente vai cedendo a esta tentação de um antigo modelo para um modelo atual, mais derivado disso que eu falei para vocês, que é o nascedor do SINASE. Então, as questões que envolviam o SINASE, o atendimento socioeducativo, naquela época, eram exatamente essas. Vamos ver se a gente tem alguma coisa de muito diferente. Instituições no Brasil superlotadas. Estou falando ali dos anos final, dos anos 70, início dos anos 80, instituições brasileiras superlotadas. Meninos e meninas internados em grandes locais, sem distinção, com separação de seus laços familiares e comunitários. Então, nós dissemos o seguinte, aprovamos a Constituição, não, nós vamos fazer outra lei, porque essa aí não nos serve mais. E fizemos uma outra lei que tem um capítulo específico para a questão da medida socioeducativa. E é isso que nós vamos estar colocando aqui nesses 2 dias para nós refletirmos juntos. E esse capítulo da medida socioeducativa, então, quando chegou ali pelos anos de 99, 98, 2000, houve uma reflexão dentro do CONANDA com alguns juízes e promotores, envolvemos a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores, o desembargador de Santa Catarina, o desembargador Amaral, que foi um dos escritores do Estatuto da Criança e do Adolescente, participou daquele grupo. Chegamos à seguinte conclusão: nós não vamos conseguir aplicar as medidas socioeducativas se elas permanecerem de forma geral, como estão ali no Estatuto. Nós precisamos de especificar isso mais. Nós precisamos de detalhar isto mais, para que lá nos territórios, qualquer município desse país, pode ser uma capital como São Paulo, ou o menor município que exista nesse país, a gente conte com uma política pública quando ocorrer esse fenômeno da violência que envolva adolescentes, sendo o propulsor dele, servindo como um vetor de alavancagem desse fenômeno da violência, ou sendo a sua própria vítima. E aí nós criamos, isso foi um debate muito grande no Brasil, nós partimos de um documento inicial, escrito pelo desembargador Amaral, depois a BMP fez um segundo documento em que ela acolheu esse documento escrito inicialmente pelo desembargador Amaral. Nós estávamos ali naquela época, se eu não estou enganado, dos primeiros 4 anos do governo Fernando Henrique. E aí o governo Fernando Henrique assumiu determinados compromissos e também foi criando a estrutura de uma política pública de direitos humanos no Brasil. Isso é uma coisa, veja, muito recente, muito para cá. E aí nós juntamos todo mundo, CONANDA, a BMP, a secretaria lá, que na época chamava DCA, que é a estrutura federal que substituiu a FUNABEM, e o fórum que nós chamamos hoje de FONACRIAD, que é o fórum
dos operadores, né, dos administradores estaduais. Então, essas 4 instituições sentaram, nós temos que fazer isso junto, é uma tarefa enorme, porque nós queremos pegar a execução das medidas socioeducativas e detalhá-las. Isso demorou 6 anos. 6 anos. Nós fizemos encontros em todos os estados do Brasil, 5 encontros regionais, 2 encontros de oficinas nacionais sobre temas específicos. Eu me lembro que um deles foi em São Paulo, sobre o papel do Conselho Tutelar no cumprimento da medida socioeducativa. Fizemos esse processo, demorou em 6 anos, e finalmente, em 2006, o CONANDA cria esse sistema, SINASE. Só que, ao mesmo tempo que ele criou, no lançamento dele, ele remete via Gabinete da Presidência da República, em 2006, para o Congresso, porque tinha um conjunto ali que não só uma resolução do CONANDA seria suficiente, mas precisava de uma lei específica para tratar das questões da aplicação da medida socioeducativa. Isso foi uma permanente nessa discussão, e chegou um determinado momento que precisamos de separar. Uma coisa é a política de atendimento, outra coisa são as estruturas necessárias para a implantação da política, e isso precisa ser através de uma lei. E aí, 2006, a lei do SINASE é de que ano? 2012, mais 6 anos. 6 anos teve, mas não dá para fazer reportagem disso, para entender o que nosso atendimento falha para produzir isso, porque a produção já tem todo um sistema interno da unidade. Se acontece, aquilo ali está para explodir. Ele é dos entendimentos, arranjos e acordos de sobrevivência ali naquele sistema interno, e vira presunto para os demais. Presente, troféu para apresentar. Isso aconteceu agora, recentemente, em 2016, e infelizmente tem alguns sistemas no Brasil, às vezes não são o sistema estadual todo, mas algumas unidades que têm o seu modo de operar dessa forma. E nós não vamos esconder essas coisas, porque isso não nos ajuda. São formas de trabalhar com modelos antigos, que nós não superamos. O antigo e o novo, eles convivem o tempo inteiro, e que nós não sabemos ou não queremos refazer no nosso atendimento socioeducativo, porque lidar com a violência de forma violenta, ela dá um resultado muito mais rápido, aparente, visível. Então fica tudo muito controlado. Então a unidade que está tudo muito controlado, pode ter certeza que tem coisa ali, que tem coisa que não é boa. Unidade é igual uma escola, é igual uma casa. Então, se está tudo muito arrumado demais, quieto demais, contido demais, é o outro ponto de exagero, de nada contido, nada regrado, nada feito. Quem sabe, quem vive nisso, sabe daquilo que eu estou falando. E os arranjos das alas, os arranjos dos técnicos, os arranjos de todo aquele sistema, é para se proteger. Não é para proteger o adolescente. É para se proteger. Nós criamos todos uma estrutura para nos protegermos. E com isso a gente vulnerabiliza ainda mais aqueles que dependem de uma unidade. A lei e o SINASE chama de centro socioeducativo, unidades educativas. E nós temos que voltar a nossa cabeça e os nossos planejamentos e as nossas ações para isso. Bem, a formação permanente, nós fizemos essa escola, sob hoje, que tem bastante pessoas aqui da Fundac que conseguiram a matrícula no nosso curso de socioeducação. É o primeiro curso de especialização em socioeducação do Brasil. Ele é público, ele não é grátis, porque, como diz aquele famoso economista, não tem almoço de grátis. Por exemplo, hoje o Edmundo vai pagar o meu almoço, não vai, Edmundo? Não tem almoço de graça. E eu vou almoçar bem, tranquilo. Então, é o dinheiro público. É o dinheiro público
dinheiro público dos direitos da criança e do adolescente, do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, que está financiando. Agora vocês vejam que é a demanda em torno da socioeducação no Brasil. Em 2014 nós começamos a pensar nisso, fomos formatando junto com a ONB e finalmente agora nós conseguimos colocar isso em prática. Gente, teve 13 mil pessoas inscritas. 13 mil pessoas inscritas. Dessas 13 mil, foram selecionados lá automaticamente, sem o dedo de ninguém, a não ser do programador lá, que executou. Nós escolhemos pelos critérios estabelecidos. Quais foram os principais critérios? Trabalha na área, socioeducação, trabalha há quanto tempo trabalha, quanto mais tempo, mais pontos teria, e se empatar isso tudo aqui, quem é formado há mais tempo que o outro. Então, com isso, conseguiu-se reduzir para 1.000. Esses 1.000 estão fazendo agora o primeiro módulo dessa especialização, vão ser escolhidos os 500 que vão prosseguir. Mas nós temos hoje 35 mil pessoas trabalhando no sistema fechado, que é internação provisória. Então, internação em semi-liberdade e internação provisória. Mais o pessoal que trabalha no sistema de justiça, mais o pessoal que trabalha na assistência, mais o pessoal que trabalha na educação, na saúde. Então, nós temos uma gama imensa de pessoas que querem e estão firmemente voltadas para desenvolver suas atividades dentro da socioeducação. Então, a formação permanente diz respeito a isso. E hoje nós não temos mais projeto de formação, nós temos uma política de formação que tem parceiros como universidade, Conanda, o governo federal, os governos estaduais, os responsáveis pelo meio fechado, pelo meio aberto, o sistema de justiça, enfim, uma ação intersetorial para consolidar o profissional específico da socioeducação para trabalhar nesta política específica. Então, uma forma que nós encontramos, mais rápida, com um custo bastante menor, evidentemente, mas não é essa a preocupação só, isso entra como uma das medidas, era fazer um curso que pudesse alcançar os lugares e os profissionais mais distantes dos grandes centros. E aí nós temos uma ferramenta hoje fundamental, que é a possibilidade de acesso via eletrônica. Isso teve uma resposta bastante positiva e hoje é um desafio positivo, tanto para o Conanda, para a Secretaria, para todos nós, que 500 vagas por ano só é muito pouco. Então nós vamos ter que fazer uma força para poder aumentar isso. O custo maior já foi criado, que é o portal, que é o material escrito, etc. Então agora a gente tem uma estrutura para poder aumentar isso, e o Conanda e a ONB e a Secretaria certamente vão dar encaminhamento. Eu só estou trazendo essa resposta para vocês porque há efetivamente um grande número de pessoas que estão sedentas por estar integrando essa história, que é uma história de manutenção e ampliação dos direitos humanos nessa área de adolescentes. E, evidentemente, que nós temos que falar do nosso reordenamento do atendimento. Nós temos 9 modalidades de atendimento socioeducativo. Das 9, 6 são medidas. Então, as medidas estão ali, tem a participação do sistema de justiça, com o sistema de atendimento, com o sistema de segurança, né? E vamos vivendo os problemas e as soluções que temos encontrado nisso. Ainda internamos muito. Não sou eu que digo isso. São os números que dizem isso. Dos 25 mil, 70% dos 25 mil estão presos por roubo, furto e tráfico. Roubo, furto e tráfico. O que é o tráfico, o que é o roubo, o que é o furto, o que é o tráfico? A gente não tem clareza dessa informação. E no diálogo nos territórios,
a gente ouve muito isso, né? Não, não quero saber desse negócio de meio aberto não, que esses meninos vão lá para a capital. Não é mais assim. Então, no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, e o Conanda pode nos cobrar isso com muita categoria, está lá escrito, nós temos que investir maciçamente no meio aberto. Maciçamente. Nós estamos absolutamente tímidos no investimento no meio aberto. E aí nós praticamos um erro histórico que foi muito ruim para todos nós, que a partir de 2006, a legislação do SUAS foi logo a primeira a se adaptar às suas próprias necessidades e também à necessidade do socioeducativo. E aí o que nós fizemos? E eu fico muito à vontade de falar disso, porque eu sempre fui contra isso. Falamos assim, não, meio aberto é com assistência. Empurra lá para assistência. Como assim? O menino é dependente químico. Ele está com problema de saúde. Não, a assistência resolve lá, o CRES resolve, bota lá. Mas o menino quer vaga, ele precisa de vaga de educação. Não, a assistência resolve. E a assistência teve um momento que achou que ia, depois ela viu que não ia dar conta. Porque o atendimento é interdisciplinar. Interdisciplinar. Então, se a gente monta todos aqueles livros que a gente estudou, que lê, que escreve, e fala da interdisciplinariedade, quando chega na hora da aplicação da medida, fala assim, não será com assistência, aí é uma covardia com a assistência, porque a assistência só foi a primeira política a se adaptar. O Conselho Nacional de Educação, só em 2016, publicou e tem uma deliberação, uma resolução do Conselho Nacional de Educação que está dizendo da oferta da escolarização para todos os meninos e meninas que estão em atendimento socioeducativo. Então tem que cumprir aquela resolução. Desde 2004, o sistema de saúde tem uma portaria específica para a saúde, para o atendimento da saúde aos meninos e meninas que estão em atendimento socioeducativo. E a assistência social se adiantou, mas nós não podemos fazer com isso, por ela ter se adiantado, nós concentrarmos ali. Não é isso. Então nós vamos ver amanhã de tarde que a gestão de um sistema como o SINASE, que é de natureza complexa, não é uma de natureza simples, ela precisa de todo essa compreensão que nós temos que ter da educação, da saúde, para que a gente não fique levando para a Fundac, para a Fundação Casa, para o Degase no Rio de Janeiro, adolescentes que podiam estar sendo atendidos pela política pública do seu território, da educação, da saúde, da assistência e da repactuação das suas vidas no próprio local de sua moradia. Eu tenho mais quantos minutos? 2 horas? Então, 2 dias, né? Podemos ir direto. Tem uns breves intervalos para ir ao banheiro. Bom, e temos as outras modalidades. Então, vamos lá. Quais são as outras 3 modalidades de atendimento socioeducativo? Internação provisória, gente, não é medida, por favor. É uma interdição provisória. Para que em 45 dias a gente resolva o problema daquele menino. Ele vai ter uma medida socioeducativa ou não vai ter uma medida socioeducativa? Foi comprovado que ele praticou um ato que precise ou não? Ele não é uma medida socioeducativa. Então, uma internação provisória. E 45 dias não são 46, não são 44, não é 50, não é 60, nem 90. São 45, como diz lá aquele documento do CNJ. 45, são 45. Tem um atendimento inicial, que nós temos uma proposta antiga que repetiu em 2 PPAs federais, mas a gente não conseguiu avançar muito, e isso é uma autocrítica que temos que fazer nessa avaliação, que vai ser feita agora sob a coordenação da Secretaria e do CONANDA, que é os núcleos de atendimento integrados, para cumprir o artigo 88 do Estatuto. Porque o Estatuto manda e porque, onde funcionou, resolveu 70% das questões que envolveram
aqueles atos daqueles adolescentes e suas famílias, sem necessidade de medidas mais gravosas como internação e semi-liberdade. Então isso funciona, mas para funcionar tem que ter um certo investimento. Investimento de quem? Dos 3 níveis, governo federal, governos estaduais e alguma coisa dos municipais também. Então nós temos que fazer esse atendimento funcionar, ter estrutura, ter uma estrutura mínima ali, porque isso diminui a grandiosa necessidade que parece ter das internações hoje. E o egresso? Eu fui contra desde aquela época, fui vencido e agora eu sou defensor. Temos que estabelecer o que nós fazemos com os nossos egressos. E egresso não é só de internação não, né? Egresso é de qualquer medida. Então vamos apagar isso aí também, que egresso é só para os meninos que estavam lá no caso de Salvador. Não, ele também é da medida aberta. Porque se ele sair e não tiver apoio nenhum de uma medida menos gravosa por um ato que ele possa ter se envolvido A, B ou C, isso pode resultar em nada e ele voltar com atos D, E, F, G. E chegar à letra Z. Então nós temos que pensar numa medida, que é a medida, numa modalidade, que é a modalidade dos egressos. E eu acho que nós temos que virar de cabeça para baixo. Está na hora. Junto com a nossa tal, da nossa semi-liberdade, o doutor Nelson, a gente estava conversando aqui ainda há pouco. A nossa semi-liberdade, pessoal, nós trouxemos ela do mundo adulto, que é uma progressão do mundo adulto. A pessoa está privada de liberdade, aí tem uma progressão da sua pena, e aí ele pode ir para uma semi-liberdade, desde que tenha as condições lá que o Código do Processo permite, aí ele evolui, vai para a semi-liberdade, começa a trabalhar, etc, etc, etc. Trouxemos isso. E cópia é cópia, né, gente? Não tem jeito. Foi uma cópia. E é uma cópia que não tem servido para nós. Nem para a política de atendimento e nem como alternativa de uma internação. Aí nós criamos semi-liberdades, vias de regra no Brasil, que são pequenas internações. Só que elas não nasceram para ser internação. Então fica uma internação piorada. E também não é uma semi-liberdade, porque também não sai... Enfim, não é lá e nem é cá. Então nós temos que redimensionar, reestruturar isso. E eu acho que para nós está colocado um desafio de fazer uma semi-liberdade em que de noite esse menino não fique conosco e seja coassumido com seu referencial familiar. De dia nós estamos com ele está no estudo, ele está numa aprendizagem profissional, etc. Mas de noite eu não tenho que ter a coparticipação da família? Ou eu não acredito nisso? Por que eu tenho que tomar conta dele de noite? Sabe? Porque eu perco aquele universo, como a professora pediu para a gente, olhar lá para frente como árvore, e o menino, em vez de olhar lá para frente, olha para cá. Olha para aqui, só para aqui para dentro, só para a institucionalização dele. E essa minha semi-liberdade não cumpre. E é por isso que ela é uma das medidas menos utilizadas de todas elas. Né? Daquelas das duas do meio aberto e as duas do meio fechado, por causa da sua inadequação. A gente fala que a medida tem que ter a participação da família, e na hora que a gente monta a política de atendimento, a gente elimina a participação da família. Ah, mas tem aqueles meninos que não tem ninguém. Tá bom, é a exceção. Então nós vamos criar um lugar, porque ele não tem mais ninguém. Acabou. Ou se ele voltar, ele era líder do tráfico, tá bom, tem umas situações específicas, que são a exceção, que só me confirma a regra. A regra é, todo mundo tem alguém que vai ser meu sócio, Estado, no cumprimento dessa medida socioeducativa. E esse alguém que é meu sócio, a gente dá o nome de família, que pode ser tio, avô, vizinho, pode ser, né, alguém que seja referência desses jovens. Não, o que fazemos? Criamos um monte de unidadezinhas, que não tem estrutura nenhuma para ser unidade de internação,
e dissemos que isso ali é uma semi-liberdade, e não é. E não é. Aí o profissional é contratado para trabalhar numa semi-liberdade, mas lá a vida é de internação. Aí pronto, está feito, está aceso o fogão para a gente fritar as vidas ali e dizer que isso em algum momento vai dar certo e não vai dar certo. Então nós temos esse reordenamento que não é problema, é uma coisa recente. Em 10 minutos. Daqui a 10 tinha lá 10 minutos. Como eu não vi 10 minutos lá, eu tenho... Então, nós temos que pensar tudo de novo? Não, nós temos que pensar o que não está dando certo, gente. Ué, tem unidade no Brasil que com essa legislação funciona 100%. 100%. No mesmo estado, tem coisa que funciona 0%. Por quê? Porque tem características distintas, tanto de uma quanto de outra, como surge uma, como surge outra. Nós temos que descentralizar essas medidas, né? Então a Bahia, eu me lembro quando eu estive lá, quantos quilômetros que é aqui? 500 quilômetros da capital. Edmundo de Deus. Ainda bem, nós não aumentamos uma vaga. A Regina falou que eu estou 8 anos no governo federal, ela foi exagerada. A Regina é exagerada, vocês sabem. Só 4, pelo amor de Deus. Teve muito cabelo que ficou lá, mas foram só 4 anos. Então, imagine você, uma pessoa vir 500 quilômetros. Como que eu vou desenvolver uma ação socioeducativa se ela está deslocada? Isso para nós, gente, não tem outro nome. Isso é o código de menor em sua evidência maior. Isso é culpa da justiça? Não, é da política de atendimento. Então nós temos que fazer unidades descentralizadas, regionalizadas, para que essas unidades possam ser polos de atendimento, de desenvolvimento e de possibilidades para esses jovens, né? Nós não precisamos ter esse número que nós temos, mas o Brasil tem condições de fazer, e nesse número que ele tem, um trabalho com muito mais objetividade de resposta à sociedade brasileira por tudo que a gente investe nisso. Esse ano de 2017, nós estamos investindo no meio fechado do Brasil, do jeito que ele está hoje, e hoje, Edmundo, a gente conseguiu isso lá com o Fonocriade, 4 bilhões de reais. 4 bilhões. Não adianta dizer, mas é muito caro. Prender gente é caro. Não tem jeito. Porque tu tem que montar um sistema para que aquilo ali fique controlado no sentido positivo disso, por conta da tensão natural que é esses locais. Então, temos que pensar, a responsabilidade é nossa, nós que estamos trabalhando com isso. Bem, então as principais características de quem trabalha nesse SINASE aí, primeiro é aquilo ali, compreensão do fenômeno. Como já foi dito aqui, se eu vou trabalhar nisso e já sei tudo e não quero mais conversa, isso sempre foi assim, etc., não precisamos do seu trabalho. Eu tenho que ser bastante direto com vocês, porque nós não precisamos. Porque as coisas mudam e mudam muito. Há 10 anos atrás, lidar com adolescentes, autores de atos infracionais, era uma coisa e hoje é outra. Nós não podemos ter um atendimento que está preso aqui na minha cabeça. Um profissional que é muito especializado aí, que é o neurocirurgião. Ele não faz uma operação na cabeça dele. E vai lá, hoje vai ter uma operação. Ele estuda aquilo, ele tem protocolo a seguir, ele tem que escrever as coisas que fez. E é um neurocirurgião. E assim é o sistema de segurança, e assim é o sistema de justiça, assim é o psicólogo, assistente social, pedagoga, advogado, enfim. Nós temos que ter respeito por aquelas pessoas que nós atendemos e temos que colocar ali que tipo de compreensão nós temos. A outra questão que tem uma característica desse sistema hoje, ele tem que ter uma gestão unificada.
Então eu não me importo se vai ser no gabinete, se vai ser com a secretaria XYZ, se vai ser com a Fundac, se vai ser... Não importa isso. Agora, eu tenho que entender assim, eu vou falar do SINASE na Bahia. Com quem eu falo? É com a Fundac? Não, a Fundac eu só falo do meio fechado. Tem que sentar com a Fundac, tem que sentar com a Justiça, tem que sentar com o meio aberto. Quem é o meio aberto? Onde está? Secretaria de Justiça no Estado. Pronto. Então eu tenho que juntar isso tudo e tem que dar uma unidade, que aí o promotor vai ter mais transparência e vai poder mais exercer o trabalho dele, porque está ali. Eu vou chegar aqui hoje, eu quero falar de saúde no estado da Bahia. Eu vou procurar onde? Na Secretaria de Saúde. Se o assunto é posto, Programa de Saúde da Família, SAMU, isso é um detalhe da pauta. Agora eu quero falar da política de saúde. Eu não tenho que ficar em um monte de porta, tem um lugar. Então, eu sempre usei esse termo e volto a colocar. Invisibilidade em política não ajuda ninguém. Ninguém. Porque se tu é invisível, tu não precisa nem de orçamento, né? Invisível. Precisa de orçamento para quê? Então não dá, não tem condições. Então o orçamento da Fundac vai estar aberto, do meio aberto, e os municípios que recebem recursos e não estão executando as medidas. Por quê? Por que não está à disposição da Justiça aquela possibilidade dos trabalhos em meio aberto, etc.? Isso está no segredo de quem? Isso tem que estar numa gestão unificada, que nós vamos ver amanhã, mais ou menos, algumas pistas para a gente trabalhar isso. Então, fechando, era uma política pública específica, então vocês são participantes desde 2006 de um sistema que ele não tem no nome dele a palavrinha único, mas ele é um sistema único de atendimento socioeducativo. Tá? Ela tem que ser cofinanciada, esse é um debate que tem que ser enfrentado agora mais do que em qualquer outra época. Então o governo federal tem obrigação com o meio aberto, não é só pela política da assistência, a assistência já cofinancia, a assistência à saúde já cofinancia e a educação já cofinancia. Agora, o sistema de direitos humanos também tem que cofinanciar o meio aberto, por que não? Claro que tem, nós temos muitas outras coisas a fazer do que só com a política da assistência, ou da saúde, ou da educação. E esse profissional? Hoje, vocês têm um núcleo da escola de socioeducação aqui no estado, como nós temos em todo o Brasil. Teve uma pessoa, eu vou ter que acabar, né? Acabar com uma historinha que é sempre bom. Tem uma pessoa que uma vez, em 2014, falou assim para mim, lá, estava lá, viu? Aí virou para mim, Cláudio, como é que tu vai construir escola no Brasil inteiro? Eu falei, eu vou construir escola no Brasil inteiro? É, porque tu aprovou aí no orçamento um dinheiro para as escolas de socioeducação. Eu falei, não, já está tudo construído. Já está tudo construído. Em todos os estados a gente tem sala, monitor, tudo. De quem? Dos estados. Já existe, já está lá. Nós só montamos uma parceria. Então nós temos núcleos estaduais em todo o Brasil. Nós temos cursos nacionais, nós temos cursos presenciais, Bahia vai ter um esse ano e vai ter sempre. Então nós temos uma política em plena implantação. Para quê? Para que vocês que estão aí digam assim, eu sou um profissional especializado no meu trabalho em socioeducação. Fui formado, por isso aqui, com certificado de universidade pública, com certificado de curso dado para vocês com recursos públicos, porque vocês são trabalhadoras e trabalhadores desse sistema. E ele é muito recente, e por ser recente tem que ter um investimento de maior monta para que a gente produza isso. Então vocês não são funcionárias e funcionários só da Fundac. Vocês são funcionárias e funcionários do sistema socioeducativo, que aí eu quero lembrar. Ele está vinculado àquele grupo de homens e mulheres que depois da bomba atômica disse, basta. Nós não acreditamos nisso.
Nós não acreditamos em tortura, em maus tratos. Nós não acreditamos nisso. Nós queremos construir outra coisa, um outro mundo, uma outra forma de conviver, sem abrir mão, em momento algum, da responsabilização do adolescente que praticou um ato infracional. Muito pelo contrário. Todas as nossas ações têm o primeiro item, é a responsabilização daquele adolescente que ele rompeu uma regra da qual nós construímos em conjunto. Então, amanhã, hoje à tarde e amanhã, nós vamos pegar os 3 principais eixos hoje do SINASE para que a gente possa continuar o debate. Muito obrigado.